Está... Noeli! A primeira! Tá voltando para casa, que você me falou. Oi, tudo bom? Aguardando aqui. Quem será que vai fazer a live com a gente hoje? Deia, boa noite. Oi, Deia, tudo bem com você? Estamos aguardando. Quem será? Quem será? Quem tem um palpite? Adalton ou Adailton? Paulo Alexandre, boa noite. Muito bem. O trânsito, Noeli. Muito bom. Alô, boa noite. Boa noite. E agora, Adalto ou Adailton? Eu sei. Eu também. Ó, o Biocasal, que isso, hein? Que honra estar aqui com vocês. Prazer é Prazer é nosso. nosso. Que massa, que legal. A Noeli errou. A Noeli falou que era Adailton. Eita, meu. Ô, Noeli, qual é? Não, o Adailton tá lá em São Paulo. Está aqui, em São Paulo. Aí, São Paulo. Adailton volta hoje. Daqui. Pois é. Qualquer dia a gente faz uma Biocasal? live. Qualquer dia a gente faz uma live com ele aqui. Pois é, Ou com do nada você. surge aí, né? O Biotour tem que começar. Tem que começar logo, acho que tem que começar isso logo, quanto antes. Eu aceito a sugestão. Opa! Quando Tô vocês vierem dentro. para São Paulo. Vocês vierem para São Paulo. Boa noite, Lívia. Roseli, a irmã dos Gêmeos, É a Bioirmã. a Bio-irmã. Irmã. Muito bem. Beleza, e aí, Biocasal? Cheio de histórias, né? De atendimentos, isso falando de bioalinhamento, né? Porque isso tem base, tem faixa preta, tem mentoria, tem os atendimentos, não para. Esses dois parece o Adailton, junta dois para fazer um monte de coisa, né? É verdade. A Vanessa até me perguntou qual é o nome da pilha que eu uso. Ah, eu vi, pilha Rafael, né? Rafael Duracell. Rafael Duracell, é. Rafael Duracell. Você viu? Hoje eu tô de bioalinhamento, tô combustível. fantasiado de bioalinhamento hoje. Olha! Bonita, hein? Não. Só amarelo. Só amarelo. Só amarelo. É uma E cor aí? muito boa para se usar. É ela, ó. É uma cor E aí, muito então? boa. A segundo a medicina chinesa é uma cor muito boa para se usar. Opa, então acertamos. Porque Amarela amarelo eu tonifica gosto. tonifica o elemento terra que trabalha a mente. Quando você está muito cansado, cheio de preocupação, para tonificar a mente você pode usar amarelo. Que massa, aí sim, né? Só acertamos, sem querer acertamos. Você Porque disso aí eu acertou. não sabia. Não sabia E dessa aquela, informação. e aquela amarela que eu te dei? Ó, então, você viu? Eu Quem dei pro meu pegou? pai. Quem Meu pai. pegou? Eu dei pro Ele meu roubou? pai. É. Você não viu? Você Eu- não viu que. Você viu uma foto? Eu cheguei lá e ele com a camisa. Eu vi, Já você até era. falou. É. Falei, quando você encontra seu pai com a camisa do bioalinhamento, não tem preço. Noeli quer uma camiseta, Noeli? O que você quer? Uma camiseta? Tá dizendo que quer Eu uma. quero uma. Vai no congresso. É ela, ó. Acho que no congresso vai ter bastante camiseta. Falando em congresso, dia 23 de novembro, para quem não sabe, dia 23 de novembro tem um congresso em São Paulo. Dessa vez é o terceiro congresso. E cheio de novidades. Tem algumas coisas novas que a gente vai apresentar lá. Imperdível, né? O Cláudio e a Andréia já sabem como é que funciona essas coisas, né? Estaremos lá. A gente tá... Estão sabendo em parte de algumas coisas. gente, Mas... não dá tudo. surpresa, é verdade. Mas estaremos lá, porque a gente está preenchendo a cartela, né? Presença no Congresso 1, 2 e agora 2, 3. Tem que ir lá, bater o carimbo. preencher a cartela. Com 10 já... É aquela coisa, né? Com 10 torna-se 10. sócio Ganha uma vitalício. pizza. Com refrigerante, né? Opa, melhorou.
Beleza. E aí, Biocasal, atenderam hoje também? Sim. Eu não. Sexta é meu dia de folga. Ei, aí, Cláudio, sobrou para você. O patrão libera ela de sexta-feira. Mas amanhã tem atendimento. Hoje eu não tive patrão para me liberar, não. Hoje eu tive que trabalhar. É, tá vendo? Não é fácil. Hoje foi filmagem, foi atendimento, foi tudo. Até 10 minutos agora eu estava conversando com o pessoal aqui. Aí, enquanto eu tô falando aqui com vocês aqui, fica chegando mensagem. Enfim, mas o ruim de não ter patrão é isso. Não tem ninguém para te liberar do trabalho, como é que faz? Verdade. Mas enfim, olha lá, olha só. Falando de atendimentos, né? Para quem para quem está aqui assistindo a gente, enfim, eu sei que tem um monte de gente que acompanha vocês. Para quem está aqui acompanhando a gente, conta um pouquinho da trajetória de vocês. Teve um que fez antes, aí depois veio o outro, né? E aí, só para a gente poder, para o pessoal poder conhecer um pouquinho da história de vocês. Vocês são de São Paulo, né? Sim. Eu comecei primeiro com bioalinhamento, quando vocês vieram para cá para dar o bioalinhamento para a primeira turma de São Paulo. Primeira turma de São Paulo. E aí me lembro que chegou a proposta para fazer o curso e eu falei, nossa, mas eu nunca ouvi falar no bioalinhamento, o que é isso? Olhei um pouco a programação, fazia muito sentido para aquilo que eu já estava buscando. Uhum. E eu fui nas redes sociais, mais propriamente dito no Facebook, e eu coloquei lá alguma coisa de bioalinhamento e encontrei a Flávia Rucksack. É isso? Ah, isso. Rucksack. Um negócio assim. Rucksack. Rucksack. Isso. Tem que falar rápido para passar aquela impressão de que, nossa, E aí eu pensei, bom, o não a gente já tem, né? Então vou escrever para a Flávia. E a Flávia trabalhava já com algumas terapias, a Flávia também é fisioterapeuta, e trabalhava com algumas terapias que eu também já trabalhava. E eu escrevi para ela dizendo, olha, o bioalinhamento vem para São Paulo, e você é bioalinhadora também, trabalha com algumas técnicas, ferramentas que eu também trabalho. Eu queria saber, vale a pena mesmo, né? Uhum. E aí deixei uma conversa para ela muito, muito breve, muito curta. E a Flávia me mandou um texto deste tamanho. É a cara. Que engraçado. Não, você tem que fazer, é maravilhoso, porque você vai ver, aí você vai começar com o bioalinhamento na sua consulta e depois você vai ver se sobrou alguma coisa, você usa as ferramentas que você já trabalha. E eu falei, nossa, agradeci, eu falei, nossa, você, sem me conhecer, me deu essa resposta tão maravilhosa e que ali massa. Foi o checkmate que eu precisava para fazer a minha matrícula. E aí teve um workshop também, né? Eu não fui no workshop, você não porque foi? Você não foi? Workshop eu não fui, porque eu acho que caiu no dia do meu aniversário. Que é em novembro. Nem preciso. Bom, eu sei que eu nessa época eu morava em Praia Grande ou Guarujá, por ali. Não, Guarujá. Guarujá, né? E aí eu subi, fui dar esse workshop e eu lembro assim que várias pessoas daquele workshop foi dessa turma, dessa primeira turma. E foi bem interessante, foi uma turma já expressiva e uma turma assim, concisa, né? Uma turma forte. É turma 10, é isso? Turma 10, isso. Turma 10, né? A 10, contando assim, de todas as cidades, vocês foram a primeira de São Paulo, mas turma 10 no geral, né? 10 do Brasil. Do Brasil, Bom, que massa. E aí começamos o primeiro módulo em novembro. E o nosso primeiro módulo foi dividido, foi uma aula em novembro e uma em dezembro, por causa das datas de vocês, lembra? Nossa, era uma época assim, né? A gente viajava muito, para acontecer naquele ano, ainda começar aquele ano, teve que dividir. Nossa, foi a única turma que teve isso. Dividiu, nossa. O primeiro módulo foi uma aula em novembro, uma aula em dezembro. Eu não lembrava disso. E aí, eu lembro que no primeiro dia de aula, os lugares eram muito disputados. E eu acabei ficando lá no fundo. E eu não sou uma menina nunca fui uma aluna de fundo de sala. Sempre de primeira carteira. E aí eu percebi que eu estava com dificuldade para enxergar os slides. Eu já tinha um grau bem pouquinho de miopia, mas você vê, eu não uso óculos, eu sou óculos mesmo hoje para as aulas, né?
Bom, e aí Aham. em janeiro eu falei, bom, aproveitando as férias de janeiro, eu preciso fazer uma consulta no oftalmo porque eu sei que vai precisar mexer aqui no óculos, eu vou ter que usar óculos para assistir às aulas, porque eu tava com dificuldade. E aí, a famosa história, né? O Rafa tava de férias, eu falei, já que, né, vamos Essa levar a história criança é também em famosa. consulta. Essa história é Aham. famosa. E foi lá, naquela consulta, para mim, né? O médico colocou um grauzinho ali para assistir às aulas e para leitura, de longe, um pouquinho de miopia. E aí ele veio com o diagnóstico do Rafael, né? Ele falou, mãe, seu filho tem, foi bem assim, eu não esqueço dessas palavras, né? Seu filho tem uma doença, uma patologia congênita. Não tem cura, não tem cirurgia, não tem remédio, e você chegou tarde demais, né? Nossa. Então eu falo, eu saí de lá, eu não senti as minhas pernas, literalmente. E isso teve, inclusive, uma consequência que eu vou contar hoje nessa live. Nossa, que massa. É, Isso, o Rafa tinha quantos anos, Andréia? 9. 9. 9 E aí anos, vem olha. toda uma sensação de culpa, né? E lá na escala da consciência que vocês ensinam na aula, Sim, sim. a culpa é a pior coisa que um ser humano pode sentir. Uhum. Então veio a culpa, por que que eu não olhei isso antes, por que que eu não vi antes, porque antes ele também teve outros problemas, né? O Rafa teve um tumor benigno na asa do nariz, que me custou 3 anos, cirurgiões que não Uhum. queriam operar, ele acabou sendo operado no Hospital do Câncer, era uma lesão benigna, mas teve que fazer um enxerto. Então, para quem não sabe dessa história, o nariz dele ficou perfeito, mas eu Sim. corri muito atrás com isso. Isso demandou tempo, energia, um desgaste. Quem é mãe sabe como que a gente fica. E ele, Nossa. como ele é um aluno excelente, né? Inclusive, eu estou vendo que uma das professoras do Rafa entrou aqui na live, a tia Anitta, e ela sabe dessa história. E o Rafa é um aluno nota 10, ele não tem dificuldade escolar, então isso levava ao pediatra a cada 6 meses, depois de uma certa idade, mas o oftalmo ele nunca tinha ido. E aí eu saio com esse diagnóstico. Bom, eu Uhum. estava em pedaços e fui a 4 oftalmos, até que encontrei um quarto oftalmo que disse que nós poderíamos tentar, mas que ele não podia prometer nada, e era isso que eu queria mesmo, tentar alguma coisa. Mas eu fui para a aula do bioalinhamento em janeiro, e era o professor Adailton. Aham. E eu fiquei lá quietinha, e aí o professor Adailton falou assim, esse final de semana nós vamos estudar muitas coisas. E hoje nós vamos começar pela manhã, no sábado pela manhã, pelo módulo de oftalmologia. Oftalmologia. Uau. E aí eu falei, Falou, é meu pra Deus, mim, né? meu coração quase saiu pela boca. Eu esperei ele Falou, não terminar vou nem a aula, piscar, né? nem pisquei. Esperei ele terminar a aula e no final da aula eu levantei minha mão e disse, contando para a turma, que meu coração estava em pedaços e toda essa história que eu acabei de contar aqui para você e para vocês aqui da live. E aí eu falei para o Dailton, se eu estou aqui é porque eu creio no bioalinhamento e eu quero Aham. tentar fazer o bioalinhamento com o Rafael. Então, o dia que você tiver o horário na sua agenda, eu vou até Urânia, eu pego qualquer disco voador e vou para lá. Aham. E ele que eu ia, e eu lembro que ele parou e pensou, e ele falou que a agenda dele estava bem complicada. Mas ele teve uma ideia. Ele disse: você não quer trazer o Rafael aqui no domingo para a gente fazer o bioalinhamento, como é um caso real, impactante, né? Aham. E a gente, se você não se importar de abrir o seu caso com os colegas, a gente pode fazer isso em sala de aula. E eu falei, Uhum. com certeza, né? Opa! Então eu falo que a sessão do bioalinhamento que foi feita comigo e com o Rafael tem 19 testemunhas, porque éramos em 20 alunos. Sim, sim. E foi uma sessão linda. E aí nós fizemos, encontramos a causa primária, achamos o DHS, o Adailton estimulou. Estimulou. E aí foi seguido o tratamento, que é o único tratamento que tem para ambliopia, que é colocar o oclusor, que é aquele tampão, né? A criança fica de 6 a 8 horas com o olho tampado. E o médico Uhum. falou o seguinte, você vai voltar daqui a 2 meses, se melhorou, melhorou, se não melhorou, Melhor. É não isso tem mais mesmo, né? jeito mesmo. Se melhorou, é Porque isso mesmo.
explicou sobre a parte dos neurônios, a neuroplasticidade, a gente acabou trocando Uhum, algumas figurinhas. Eu fui estudar, eu fui atrás para poder entender também. claro. E aí, passados 60 dias, então ele tinha feito o bioalinhamento e feito os exercícios, mandei fazer o óculos. E passados 60 dias, ele disse: Nossa, o que aconteceu? O Rafael havia recuperado 80% da Que visão. isso, né? Nossa, para quem tinha chegado tarde, nossa. E o tarde, assim, dentro do conceito do que se conhece para esse tipo de tratamento, né? O que o Sim, bioalinhamento pôde oferecer é uma visão diferente do que se conhece por aí, né? Então, é não isso que eu, é, excluindo, mas sendo algo a mais, né? sim, e é isso que hoje eu falo. Eu vivi tudo isso. Nós, depois de 5 meses estimulando e uma sessão de bioalinhamento, e Uma foi feito sessão. bioalinhamento e PASE, Aham. com uma sessão, nós conseguimos chegar a 100%. A cura definitiva. Isso não tem um retorno, não É- existe, ele não vai piorar de novo. Isso é definitivo agora. Ele Nossa, recuperou é demais, né? 100% a formação do nervo óptico. Nossa, é Então demais, hoje né? passa muito. Então hoje passa um filme na minha cabeça, né? Que Sim, embora tenha sido muito sofrido, eu acho que foi a fase mais difícil que eu vivi até hoje em relação ao filho. Eu vejo que Deus estava mostrando um caminho para mim, né? uhum, É isso que eu conto para as pessoas, eu falo para as pessoas. É, a medicina está aí para a gente respeitar, tenho médicos na família, sim, eu falo, é muito importante, mas quando eu falo, o estudo científico mostra que só é possível até os 5 anos de idade. Isso é uma sentença que eles estão dando para a gente. uhum. Isso dói muito. Isso. Para quem não tem a oportunidade, de repente, de ter acesso, né, a essas outras informações, fica uma sentença ali. Ali fecha tudo, né? Ali fecha toda qualquer esperança. Porque se um profissional da saúde, da área da saúde, está dizendo isso para mim, ele é especializado nisso, quem sou eu para contestar, né? Então, fecha-se tudo ali. Mas quando você tem essa oportunidade de ampliar essa percepção de olhar diferente, as possibilidades também ampliam, né? E eu costumo dizer o seguinte: doença limitante, doença progressiva, doença incurável, isso é um bom começo, né? É um bom começo para nós. Porque é o jeito de olhar. Dependendo do jeito que você olha, ela pode parecer incurável. Dependendo de outro olhar, ela tem inúmeras possibilidades. Então, a gente estimula e aguarda. Mas sempre dentro de uma possibilidade que, no mínimo, deva frear essa evolução, né? Sim, e eu acho que isso é importante, da gente passar para os nossos pacientes, porque independente, às vezes, Sim, as técnicas são diferenciadas, sim, são todas importantes, mas se o paciente não estiver aberto, se ele não fizer a parte dele, porque eu não desisti no primeiro médico, isso, exatamente. eu fui no segundo médico que me disse que não me deu esperança. Eu fui no terceiro e eu falo que isso mexeu comigo, porque era algo que vinha de dentro. Até que eu cheguei no quarto médico e eu acho que ele acolheu a minha dor, sabe? Esse quarto médico. E ele falou: Eu André, não posso te prometer, né? Mas a aham, gente pode tentar. sim. Olha, eu acho que eu sei definir isso. Você procurou esse, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, não foi? Foi? Então você, Adalto. Piada interna, né? Primeiro, o quarto Primeiro, segundo, médico, terceiro, quarto. doutor Polegaro. Daí o Bota... Adalto tá falando isso, né? Porque É por aí. O doutor Alan é o ex-integrante do grupo Polegar, né? E falaram para mim, vai no doutor Alan. Acho que por isso, porque ele é médico, não sei, ele acolheu minha Positivo. dor. É positivo, É o vai dar médico tudo certo, né, que leva, que não fecha ali, né? Ele dá ele quer o resultado positivo, né? Sei lá. vai dar tudo Muito bom. certo.
Mas o interessante é isso, né? Quando você encontrou também, né? Agora voltando aqui para... É aquilo do resistir, desculpa. Não, Mas foi assim, ótimo. quando você percebe alguém que tá falando a sua língua, que é a questão de dá para ir além, existe 1% de chance, né? Existe 0,000% de chance. Alguém tá me dizendo isso, opa, alguém acredita em mim também, alguém acredita nisso também, né? Porque eu não sou só uma mãe desesperada para ver o seu filho muito bem. Eu tenho alguém que me entende o que eu estou passando e acredita nisso tudo e faz o que precisa ser feito. Aonde vai dar, não dá para saber até que se tem o resultado. Mas eu tô junto com você, né? E eu acho que é isso que vocês encontraram nele e encontrou suporte também no bioalinhamento para que Com casou certeza. tudo isso. Por isso que é Esse foi o interessante grande assim, né? diferencial. A gente não excluir nada, né? Não excluir outras técnicas, né? E eu digo isso dos dois lados. Quando eu falo assim, por exemplo, a parte médica, né? Não excluir outras técnicas e ao contrário também, as técnicas, por exemplo, como o bioalinhamento, não excluir a parte médica e não excluir a psicologia, não excluir o reiki, não excluir a acupuntura. Sim. Uma coisa, a microfisioterapia, não importa. Não excluir, né, os exercícios físicos, né, enfim, não exclui nada, porque o paciente é que se cura, não é a técnica. A técnica ajuda a mostrar uma direção diferente, por isso tem diferentes técnicas, né, e o que a gente precisa olhar é o seguinte, não limitar, né, eu acho que é aí que mora a barreira, não limitar a isso é incurável, isso é impossível, isso é tarde demais. Né? Como foi aquilo que ficou martelando na sua cabeça, né? Isso chegou tarde demais. Sim, e é isso que a gente tenta passar, porque eu falo, eu vivi essa dor na minha pele, Sim, na minha alma, e essa força, né? Então são as duas medicinas se ajudando. sim, Então, e o tratamento conservador, que é o que existia, foi feito. Tanto que hoje eu faço parte de um grupo de mães que chegam em pedaços com esse diagnóstico e uma mãe vai ajudando a outra, suportando, sustentando. E eu falo do bioalimento, já bioalinhei crianças com a mesma patologia do Rafa, nossa, sensacional. estrabismo em crianças pequenas, né? E eu falo, o bioalinhamento foi fundamental, foi o divisor de águas, né? E aí, quando eu terminei o curso, não, durante o curso, na verdade, eu falei para o Paulo, você Durante. precisa fazer o bioalinhamento. E E aí, dali, eu Cláudio, eu começou. lembro certinho, o Cláudio chegou, eu sou o marido da Andréia. Foi se apresentar. Eu sou Você o marido tava da com Andréia. gesso. Você tava com gesso no pé. Tava, Bota. tinha Tava com uma quebrado. bota. E essa fratura no tornozelo tem uma história por trás disso, porque não foi traumática, né? Ela teve um DHS por trás. Qualquer dia eu conto pro pessoal aqui, sabe? Porque hoje a live é com vocês aqui, mas qualquer dia eu conto pro pessoal como que foi esse Uhum. processo. Vem cá um Mas foi pouquinho. escrevendo o livro Efeito Borboleta, praticando o efeito borboleta positivo. Mas É. teve toda uma questão, né? E eu lembro que eu tirei, acho que foi no. Como é que eu fiz? Eu acho que eu podia pisar, acho que eu já podia. Não, acho que eu podia tirar no domingo. Teve um módulo que eu podia tirar. Eu tirei, eu ficava lá de pé fazendo exercício e dando. Era um rolo, né? Vem Um cá. rolo. Mas Ó, assim, quem tá olha, aqui, ó. Ó, aí, ó, aparece. cadê Quem tá aqui? A gente cadê tá falando de você, né? o rapaz da Eu falei com história? você, então. Olha a cabeça lá. Olha lá, O estamos ao estrelo. vivo. Ai, cadê o Rafa? Opa, cresceu. Aê, Ele Rafa! cresceu bastante. Tudo bem, Rafa? Tudo. Olha só. E o Rafa hoje tá. Quantos anos você tá, Rafa? Eu tô com 11. Aí, olha, já tem 2 anos. Você faz aniversário esse ano ainda ou não? Já Não, fez, Já fevereiro. só no ano que vem. Fevereiro. Ah, é que tá quase virando, né? Então tem quase Então, 3 são anos quase essa 3 história, anos. né? Dessa Isso. história até esse momento. Então, olha que massa, né? Que graças a isso tudo, olha o Rafa aí. Olha o Duracell Rafa, né? E hoje o acompanhamento dele é a cada 6 meses no oftalmo. E a cada 6 meses, porque por consequência, né, dessa má formação,
A visão, o olho em si mesmo, a visão ficou prejudicada. Então ele ganhou. Deixa eu tomar banho depois. Então ele ganhou alguns graus. E a cada Aham. 6 meses vem diminuindo. Então, o óculos dele, que o primeiro era 5 graus, era Nossa. 5 graus, Nossa, 5 e 5 alguma graus. coisa, 5,35 alguma coisa. Hoje está em 3,5 Uhum. do Olha olho, do só. olho esquerdo, né? Hoje está em 3,5. Então, a cada 6 meses é o acompanhamento dele, a cada 6 meses o médico percebe que ele está enxergando melhor e a gente vai diminuindo assim o grau do óculos. Olha só. E normalmente o que acontece é o contrário, né? Sempre É, faz o aumenta. exame para poder aumentar, para poder ajustar para um aumento, na verdade, né? A Sim. história do biocasal aí é diferente, faz o exame é para ir diminuindo. Gente, é sensacional isso, é simplesmente sensacional, né? E o que eu acho, sabe uma coisa que eu acho assim particularmente fantástica é o fato de vocês partirem da história pessoal, né, de um drama pessoal que custou muito, né? Custou muitas noites de sono, custou muita preocupação, mas a partir do momento que teve essa definição, né, da bleopia, uma cura de 100% e tá tendo todos esses resultados, né, na vida do Rafael, isso não parou por aí, né, de ter ampliado e montado esse grupo com mães que passam pela mesma situação, né? Então, ajudando tanto as mães quanto as crianças que têm esses dramas agora no presente, né? Então, aliviando essas dores, levando a solução e não se restringindo a, beleza, o meu filho ficou ótimo, tá tudo bem, e cada um por si, né? Não foi Sim. isso, né? Então, ampliou isso, abraçou mesmo a causa e levou isso adiante. Isso é fantástico. E então acho que estamos ao vivo para contar isso que eu falei que ia contar no Conta. começo da live. Nossa, Eu, né? Tá todo mundo curioso. é, como nós falamos, é tudo que é impactante, inesperado, o DHS, né? E a gente está sempre aqui tratando alguns DHS, mas eu fui fazer os meus exames de rotina, né? Fui na minha médica e de praxe pedem exame de sangue, ultrassom das mamas, ultrassom ginecológico, ultrassom da tireoide. E graças a Deus meus exames estão 100%. Mas fazer o check-up e, para minha surpresa, no ultrassom da tireoide, o médico disse que tinha um cisto, né? Um nódulo. Quando eu Uhum. peguei o laudo, né, eu li e tem um nódulo do lado direito, no lobo direito, e a categoria desse nódulo é um nódulo altamente suspeito. Quando eu peguei esse diagnóstico, né, qualquer pessoa já entraria em desespero. Mas eu sendo bioalinhadora, eu falei, nossa, Pera o que aí. será que aconteceu? Sendo a tireoide o órgão do tempo, Uhum. eu fiquei me perguntando o que foi que não deu tempo. E para quem me conhece um pouquinho, sabe que eu sou um pouco chata, metódica, tenho agenda, cumpro horário, gosto de fazer as coisas no horário, pego no pé do Aham. Rafael para não chegar atrasado na escola. Eu tive essa educação de honrar horário, compromissos, então isso é uma coisa que é muito forte Aham. em mim. Então, o que foi que não deu tempo? Tudo deu tempo na minha vida. Tudo eu cheguei a tempo. Tudo eu me programei e cheguei a tempo. É? Só que E alguma coisa escapou, né? aí eu fiquei 3 dias pensando. No terceiro dia, eu acho que essa coisa do subconsciente, que aí subiu a informação, e aí veio a frase do médico. Quando o primeiro médico do Rafael disse, e inclusive está gravado isso que eu dei depoimento para o marketing do bioalinhamento, né? Para as meninas que Aham, filmaram, está sim, sim. gravada a frase. Tá Inclusive, Tá. no e-book. eu fui No assistir isso e-book de que o novo. pessoal vai e aparece lá no e-book No do, e-book. do no e-book e também nas aulas sempre a gente No workshop. disponibiliza no No workshop, né? site. No No site do site Bioelemento. também. Ixi, E isso aí aí tá tá a frase, justamente falo, quando o médico disse, você chegou tarde tarde demais. demais. Não foi a tempo, né? Não foi assim. Aí Eita.
Bingo. Aí eu falei pro Cláudio, preciso de uma sessão de bioalinhamento. Biomarido, pra quê, né? Ainda falei pra ele assim, ó, só vou pagar metade da consulta porque eu já achei o da HS. Tava mais fácil. Só vou pagar mesmo. O mais trabalhoso é achar o DHS, eu já achei. Aí, Cláudio. Falou, mas Agora, se eu tiver que fazer paz, vou cobrar uma sessão à parte. Depois que achou o DHS, não tem arroz. Pois é. E aí fizemos o bioalinhamento. Massa. Isso foi quando? Mês passado. Mês passado. Mês passado. Olha Sim. só que massa. Então, biomarido. Aí, depois disso que a gente não serve pra nada, né, Cláudio? É. E não pagou a metade até hoje. E ainda teve um cafuné, Cláudio. Teve. Ainda recebi um cafuné. Assim, né? Ainda teve um jantar depois disso. E ela refez o exame. Ah, e aí? Já deu tempo de... Já. E aí? Conta pra gente. Ele Todo mundo diminuiu um coçando pouquinho. aqui. Ele diminuiu um pouquinho. Agora a gente vai pro EPASE. É que eu meu Deus. eu vou juntar todos os laudos. Quem sabe isso a gente Sim. apresenta no próximo congresso. Sim, perfeito, perfeito. Vai dar tempo ainda. Que massa. Um pouquinho. A médica disse para eu não ficar preocupada e eu expliquei para ela, minha médica é mente super aberta, então eu falei que eu ia entrar com bioalinhamento, ela me deu as guias para fazer os exames, ela falou, e você vai me mandando, a gente vai conversando. Eu falei, tá sob controle, doutora, tá tudo certo. Que massa. Bom, o fato é que, assim, olha, é muito interessante isso tudo, porque o fato de mostrar que o corpo, ele reage, né? Então, tendo uma regressão, né? Pode ser de 0,001, mas é uma regressão. É algo significativo, sim, porque normalmente, nesses casos, ou fica lá parado, ou ele aumenta, né? Mas regredir é o que está acontecendo com o Rafa. Normalmente você vai lá para ajustar, para aumentar. Mas ao contrário, não. É difícil, é quase impossível você ver isso, né? Então, assim, é a primeira criança que eu conheço a primeira pessoa, na verdade, que eu escuto falar que vai no hospital para ir diminuindo, né? Vai fazendo acompanhamento para ir diminuindo. Mas então, já é interessante mudança, demais. né? Sim, é uma mudança, né? A gente percebe que o corpo, ele acompanha, ele aceita aquilo que está sendo estimulado, né? E aí a gente tem a certeza de que está diante da causa real, né? Ou seja, antes do início dos sintomas, né? E é o DHS, né? Que a gente chama de dia, hora e segundo que recebeu o impacto, né? Aí você percebe mesmo quando você vive na pele. Realmente, né? A consulta era para mim. Olha isso, gente. A consulta foi para mim. Eu levei ele e falei, tá de férias, vamos lá, não custa, né? Só para o médico olhar e falar, tá tudo ótimo com o seu olho, eles medem a pressão do olho, tá tudo certo. E aí eu falo, gente, esse DHS, assim, é impactante, inesperado. Quando você vive isso, é muito interessante. É porque já foi, né? Já está acontecendo. Sim. Tá acontecendo. Então, são histórias, viu? Aquela camiseta. Tem uma das nossas camisetas que diz, não é um sintoma, é a sua história. História. E ilustra exatamente isso, né? Essa história ilustra o que você passou, né? Como você se sentiu, como você passou. E, na verdade, o link é esse mesmo, que você foi se olhando, né? Aonde né? Então, lá dentro do curso, a gente ensina que a tireoide é o órgão do tempo. Aí tem gente até que fala assim, mas eu não sou... por exemplo, eu sou fisioterapeuta, né? Eu até sou da área da saúde, mas eu não trabalho com a tireoide, eu trabalho com a parte muscular, eu trabalho com a parte... eu sou, sei lá, eu fiz osteopatia, né? Enfim, ou eu fiz... pneumologia, enfim, as áreas da fisioterapia, mas normalmente a tireoide não entra, né, para o fisioterapeuta trabalhar. E aí ele fala assim, mas eu não entendo nada de tireoide, né? E como é que eu vou... Será que eu vou saber lidar? Né? Será que eu vou saber fazer a leitura? Na verdade, tem um mapinha, né? Tem um mapinha, tem um segmento. Então, quando você associa isso, é uma associação, não é decoreba. Quando você entende por que a tireoide é o órgão do tempo, porque ela regula os ciclos, né? Os ritmos hormonais no corpo. Então, quando você entende isso, fala, é uma vez só. E aí, quando acontece isso, né? Por exemplo, aconteceu com você,
vai direto, né, procurando onde é que eu percebi uma situação como tinha que ter sido mais rápida, né? E aí por isso que encontra nisso, né? Onde que foi, tum, acaba encontrando. E é claro que sempre foi antes do início dos sintomas, né? Sim, com Que certeza. massa, sensacional, gente. Nossa, sensacional. Essas histórias, assim, o gostoso disso é que é auto-aplicável, né? A gente consegue se entender, a gente consegue se olhar e a gente vê que a gente não é refém da nossa biologia, né? Pelo contrário, são só comportamentos, né? Então, o nome da doença é um rótulo, sim, para identificar onde é e o tipo de comportamento, né? Então, quando fala assim, câncer em tal lugar, cisto em tal lugar, peraí, o cisto foi uma proliferação celular, tem uma camada em volta ali, e aonde que foi? Ah, um cisto lá na tireoide? Tá lá na tireoide. Então, é para identificar o local e a manifestação, mas não é uma condenação, né? Eu Então, acho que esse entendimento, né, como o bioelemento fala, em cima das leis biológicas, você entender que não é uma doença, que é um programa biológico de sobrevivência, o seu corpo ganhando exatamente, tempo para ganhando resolver uma tempo. situação, uma coisa que está pendente. Eu falo, esse conhecimento não tem preço, porque, em primeiro lugar, você está tratando você está se ajudando, Sim, podendo ajudar os teus familiares. Né? Esse ano eu tive a sim. oportunidade pela primeira vez de atender o meu pai, né? Olha que massa. Passou por um DHS aí e acho que pela profissão, ser mais racional e aquela coisa de que não é que santo de casa não faz milagre sim, mas é o quanto eles depositam em você a credibilidade, né? Aham. Uma vez um professor meu na acupuntura disse assim, esperem que os outros falem de você para os seus pais. É melhor que os outros falem. Isso. E isso Massa. eu trouxe para minha vida, que eu falei, é verdade, né? Porque a gente fala, parece que eles não escutam, mas quando os outros falam, parece que funciona melhor. Então, quando ele viveu CDHS, aí vieram as manifestações, foi no Dia dos Pais, inclusive, que eu fiz o atendimento Olha que dele. massa. Tava consteladinho, e aí eu falei, Nossa. nossa, Então eu disse para ele, pai, eu tinha certeza que um dia você ia cair nas minhas mãos, não ia escapar. Aham. Né? Então foi Que uma grande massa. oportunidade e também explicar para ele todo o evento, por que que ele emagreceu 9 quilos em 3 meses, uma baita Olha fase isso. ativa, né? Então, explicando para ele tudo isso e minha mãe até Olha, falou, seu pai melhorou, já voltou a reclamar e xingar um pouco, já melhorou. Então tá voltando ao normal. olha isso. Então, Que eu acho que massa, né? Então, esse conhecimento é muito importante, assim, não tem preço, né? Não tem não tem preço. pressa, são oportunidades que. E para quem não sabe, gente, a Andréia atendeu a minha mãe, né, Andréia? Verdade, A Andréia, verdade. quando veio dar curso aqui em São José do Rio Preto, ela atendeu a minha mãe. Você estava dando curso de EPASE, né? Estava dando curso de paz em Rio Curso de Preto. EPASE. E Nem acreditei aí, que a Roseli viajou tanto para trazer sua sim, mãe. sim, sim. Aí o E, pessoal às vezes fala assim, mas tem o Adalto da Ailton, por que não atenderam a mãe deles? Então, porque tem algumas e o coisas, cunhado, ela falando, e e o o seu cunhado, cunhado. e o cunhado também. Então tem algumas coisas assim, né? Igual a Andréia, ela deu para ela atender o pai dela. Por que o Adalto da Ailton não atendeu a mãe dele? Sim, nós atendemos. Mas dentro do que ela tinha já de conflitos biológicos, a gente sabia já que tinha muita coisa familiar envolvida. A gente, obviamente, assim, vocês não, pelo contrário, a gente se dá muito bem. E é por se dar muito bem, por sermos muito próximos, que a gente acaba, de certa forma, julgando um pouquinho a sessão. Então, nós preferimos que um colega, e no caso foi a Andrea, atendesse, continuasse o tratamento, né? A gente fez lá atrás, alguns anos atrás, fizesse, porque eu tinha certeza que teria um resultado muito melhor, porque vem de um... não tem aquela questão do julgamento, né? Então, saberia diferenciar o que é filho de mãe, né? E o que é da mãe, né? O que eu não estou envolvido, o que não tem preocupação, né? Como a gente tem essa ligação muito forte, então corria-se o risco
de criar-se uma expectativa sobre os resultados. Mas aí, por isso que a gente tem que ter o bom senso, se a gente percebe essa situação, de passar para um colega, e esse colega foi ninguém menos que a Andréa Pellegrino, faixa preta, né? Os Foi dois, um a Cláudia e a Andréa. prazer. A Roseli falando, é verdade esse bilhete. É verdade esse É verdade esse bilhete. bilhete. Para quem... Faz todo sentido. Eu acho que, né, com a sua mãe realmente precisava ser uma pessoa Neutra, né? neutra, que não fosse da família. E lembrando também que foi você que lá em 2017 violinhou a minha mãe primeiro, quando você veio para São Paulo. Olha, tá Inclusive, vendo? ela falou, Adalton, agora, acho É que tem umas 3 verdade. semanas, que ela falou para mim, depois que o Adalton me violinhou, eu não senti mais aquela dor nas minhas pernas, aquela dor muito forte. E nós sabíamos que o conflito dela, né, nós conversamos abertamente, Aham. os filhos estavam envolvidos, que é a Sim, dificuldade que sim. ela tem de dizer não, às vezes, para ajudar os filhos, e deixa de fazer as coisas que ela quer fazer para ela. Aham. Então fica... isso é coisa de mãe Então, mesmo, isso né? foi. Você até falou isso na sessão. Isso é comum de mãe mesmo. Então, é fundamental que ela também fizesse o bioalinhamento com uma pessoa neutra. Ela não ia dizer isso para mim na minha Sim. sessão. Não ia ser com tanta... talvez com tanta verdade para ela mesma, né? Talvez essa facilidade de falar para alguém que, teoricamente, é estranho, né? Que acabou de conhecer há 5 minutos e consegue, talvez, expressar melhor, porque com o filho, talvez vai ficar um pouco... Fica um pouco... Não quer colocar tudo para o filho para ele não se preocupar. Então, a gente tem que saber essa hora, né? Então, por isso que teve momento que eu consegui, que foi possível eu fazer o bioalinhamento da minha mãe, e teve momento que não. Então, a gente pesa esse bom senso, né? O momento que dá, o momento que não dá. E aí você teve o momento que você fez a leitura que dava para você fazer no seu pai. E beleza, perfeito, que bom, né? Mas quando a gente percebe isso, que a gente vai estar ajudando mais. Se passar para um colega... Isso... E a gente tem que ter essa percepção, né? E isso é amor. Isso se traduz em amor, né? Porque eu quero o melhor. E o melhor, às vezes, não vai ser comigo. O melhor vai ser com o colega. Com certeza. Fantástico. Isso faz todo sentido. E aí, pessoal, para quem não sabe, para quem está aqui com a gente, esses dois aqui, o Cláudio e a Andréa Pellegrino, eles são faixas pretas de bioalinhamento. Você não sabe o que é faixa preta? Faixa preta é aquela pessoa, é aquele bioalinhador que atende muitos pacientes, que tem uma história dentro do curso de formação em bioalinhamento, que tem os seus... O que é ter uma história? Não é porque faz tempo que fez, é porque contribuiu efetivamente e continua contribuindo até hoje com os conteúdos, com as pesquisas, com as novidades, né? Então, isso é um faixa preta. Lá no congresso, a gente vai mostrar qual é o caminho para se chegar a ser faixa preta, porque não é para qualquer um, não. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos cerca de entre 900 e 1.000 bioalinhadores. Né? 900 a 1.000 bioalinhadores. A gente não tem esse número certinho, porque tem uma turma em andamento. Então, está entre esse número. Sabe quantas faixas pretas tem? 5 faixas pretas. E o Cláudio e a André já ocupou 2 vagas. Desses 5, eles ocupam 2 vagas. Então, pensa nesses dois. Esses dois são fantásticos. Eles abraçaram o bioalinhamento. Eles têm tatuado no corpo. Eles têm o logo do bioalinhamento. Então, eles não só vestiram a camisa. A gente costuma falar assim, que eles não só vestiram a camisa, mas eles são parte do bioalinhamento. Eles são patrimônio já do bioalinhamento. E tanto é que a gente confia demais nas coisas que eles apresentam, a gente leva muito em conta e eles nos ajudam demais no congresso, nas turmas online, nas turmas presenciais, né? Eles são presença marcante. E não só sobre o bioalinhamento, também sobre o curso EPASE, que a gente tem algumas coisas para apresentar lá no congresso que só vocês... Aliás, que vocês vão ficar sabendo lá no congresso. Quem está assistindo e vocês dois também. Mas a gente tem algumas coisas para apresentar
lá no Congresso em relação à EPAS, à faixa preta. E por que a faixa preta? Na verdade, surgiu com uma brincadeira. Uma brincadeira. Alguém um dia falou, eles são faixa preta. E faixa preta quer dizer, é como se fosse no karatê, no judô, não sei. Como é que é, Cláudio? Em tudo isso. É o Dan, vai subindo o Dan, vai subindo, né? Eu acho que usa, né? No karatê, no judô, usa as faixas, né? Então vai subindo. Vai graduando até chegar na preta. A preta é o E top, depois o máximo, última, né? Aí tem os dans. Aí, ó. Então, olha, pode ser que tem novidades por aí. Mas o que vocês precisam, o que todo mundo precisa saber, quem está assistindo, é que esses dois aqui, eles são faixas pretas. Por quê? Contribui com o curso de bioalinhamento, atende demais, sabe tudo na ponta da língua. Se eles colocarem a língua aí para fora, tem um monte de coisa escrita. Sabe tudo na ponta da língua, é pabuf. E os resultados são fantásticos. E não basta só atender, né? Os resultados são fantásticos com eles. Né? E não foi à toa que... É claro que eu confiaria, meu pai, a minha mãe, meu cunhado, qualquer pessoa da família, confiaria em todos os bioalinhadores. Mas quando eles estavam por perto, a gente pegou e falou, olha, se puder ter um horáriozinho, vamos marcar com um dos dois. Não, a gente fica até sem palavras, porque entrou realmente na nossa vida desde 2016 de uma maneira que marcou a nossa vida. E eu fiz questão, eu e o Cláudio fizemos questão de fazer a tatuagem mesmo do logo do bioalinhamento, porque é uma história que eu levo na minha alma, no meu coração, que foi marcante. E para uma mãe, né, em relação ao seu filho, e o Rafa foi uma criança muito desejada, muito esperada, né? Eu demorei também para engravidar. Então, passar por todo esse processo e depois receber todo aquele diagnóstico foi muito difícil para mim, foi muito sofrido. Mas, graças a Deus, é o bioalinhamento, resolução de 100%. Então, a gente respira mesmo, é de verdade, bioalinhamento 24 horas por dia. Coloquei lá nos grupos da mentoria que eu fui ver Toy Story com o Rafael. Sim. E tem verbalizações. Eu falei para os alunos, vão assistir Toy Story com olhos de bioalinhador. Isso! Rei Leão é pura etologia animal. Exatamente, inteiro, né? Com olhos de bioalinhador. Estão falando do Coringa agora, né? A gente precisa assistir esses filmes. Eu não vi ainda. O Adailton disse que quer assistir esse filme porque estão comentando que para você identificar tudo que a gente estuda no bioalinhamento, a personalidade do Coringa. Eu estou vendo algumas matérias aí na internet, algumas críticas, o pessoal comentando, e parece que é um filme bem interessante. Então, tão interessante que, olha só, eu tenho uma paciente que ela teve Olha só, como que as coisas acontecem, como são inesperadas, como são... Inesperado é inesperado. Você pode estar na praia e ter um DHS. Pois uma paciente minha, já pegando o gancho aqui, acabei lembrando, paciente minha assistindo o filme do Coringa, teve um DHS. E daí, EPASE na veia. Foi uma só. Dá-lhe EPASE. Então ela saiu da sessão, foi assim, interessantíssimo. Porque é justamente isso, o DHS ele é inesperado, então não tem hora e não tem lugar. Você está se divertindo, fazendo um programa que você escolheu, que você está ali com a pessoa que você gosta, em companhia, e teve um DHS. Real, então, olha só, virtual, né? Imaginar. Mas mexeu com ela, né? Ela saiu internamente mexida com aquilo. E aí... quando eu encontrei o momento exato, né? Aí tem toda a organização da sessão, a gente encontrou o momento exato, vamos lá, vamos fazer um EPASE. E aí o EPASE foi fantástico. O EPASE foi fantástico porque ela encontrou como se livrar dessa inquietação interna que começou lá dentro do filme, né? Mas por que despertou tudo isso nela? Porque tinha um terreno propício. Então, algumas cenas lá ela viu e mexeu com ela. Então, mexeu com muita força, né? Então, só pegando o gancho, não que todo mundo que assistiu o filme do Coringa vai ter um DHS, mas porque é inesperado. É tão inesperado que até no momento que era para ser divertido, mexeu com ela. E isso pode acontecer com qualquer um de nós,
né? Então, por exemplo, a Andrea teve um momento impactante, inesperado, porque recebeu um diagnóstico do filho, né? Que ela não pegou mesmo de surpresa. Mas não vai ser sempre dentro de um consultório médico que vai ter uma situação impactante, inesperada. Pode ser na praia, pode ser você se divertindo, tomando uma cerveja com os amigos. Enfim, assistindo o seu jogo, assistindo o Palmeiras ganhando do Corinthians, você pode ter um DHS. Pode ter um DHS. Postou, hein? As pedradas aqui, ó. O pessoal jogando tomate. Mas é isso. De repente, assim, vamos supor, um palmeirense assistindo o Palmeiras ganhar do Corinthians, né? Ou um corintiano assistindo o Corinthians ganhar do Palmeiras. E mesmo assim, ele tá no momento alegre, porque é o maior rival, né? Enfim, e mesmo assim, por algum motivo ali, ele tem um DHS. Né? Então, o que eu quero dizer aqui é que é impactante e inesperado. E como que a gente... E aí o bioalinhamento, ele vai lá nessa causa primária, identifica, através do comportamento, da manifestação que o seu corpo está tendo, consegue chegar nesse momento primário, que é a raiz dos sintomas. Então, é, na verdade, a raiz do comportamento, não é a raiz da doença. Doença é rótulo. Né? E, por exemplo, qual que é o meu rótulo? O meu rótulo é Adalto. O seu é Andréia, do seu marido é Cláudio. Isso é um rótulo. Mas todos nós somos seres humanos, todos nós não somos um nome, nós somos o que nós fazemos. Né? Então, assim é o nosso corpo. Nosso corpo não é um rótulo, né? Um cisto na tireoide, não é uma ambliopia, não é uma gastrite. Nosso corpo é um comportamento. Ele só age a partir de estímulos. E quando a gente entende o processo inicial e o comportamento, a gente tem tudo para finalizar o processo também. É a biologia. Nós somos seres vivos. É a biologia. Exatamente. Né? Perfeito. Muito bom. Gente, que legal estar aqui com vocês. E olha, esses dois aqui, gente, olha... O nosso último encontro foi no evento presencial do pessoal que é do curso online, né? Eles estiveram lá, levaram 5 e 6 de outubro. Que dia que foi? 5 e 6 de outubro. 5 e 6? De Foi outubro. nesse mês. Foi nesse mês. Foi? Aí em São Paulo. E foi sensacional. Nossa, levaram um banner, contaram a história deles lá, né? Fizeram, nossa, pessoal tirando foto com eles. Esses dois aí. Conta a história aí, Cláudia. Foi você que foi na padaria? Não é que... Foi. O cara não tá podendo mais sair de casa, gente. O cara não pode mais nem ir na padaria comprar o pão. Cláudio chegou na padaria, aí o pessoal conheceu ele lá, né? É você que é faixa preta? Como é que foi, Cláudio? Como é que foi? Eu tava com a camiseta do bioalinhamento, aí o cara veio assim, veio bioalinhamento? Eu falei, pô, essa técnica é maravilhosa, eu fiz uma sessão, fiquei curado com uma sessão. Aí perguntou meu nome, qual era, aí eu falei, ele falou, você é faixa preta. E eu falei, eles me chamam de faixa preta. A sua esposa também. Eu falei, não, eu trabalho com hipnose, eu trabalho com PNL. Pô, tem um cartão aí? Vamos trocar uma cartão. Não sei o quê. Aí ele falou, tem uma amiga minha que tá fazendo um curso agora presencial. Eu falei, quem que é? Falou, a Alessandra. Ela tem uma irmã gêmea, a Cristiane. Eu falei, a Lei e a Cris, tem uma loja aqui em cima. Se conhece? Eu falei, desde pequenininha. Aí esse final de semana a gente foi lá, né, no encerramento. Aí eu falei para a Dailton, aquela minha aluna que ele falou, tá aqui. Ela, tá aqui. Olha que massa, que legal, né? Legal demais, gente, legal demais. E tá vendo, olha, é gostoso isso, né? Que as histórias, elas se misturam, né? Então, é disso que eu falo, o bioalinhamento, ele une todos nós, né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade, e nem todas as vezes, né? Mas sempre que a gente pode, a gente se encontra, come uma pizza, faz alguma coisinha, né? Mas a gente se tornou uma família, né? A família de bioalinhadores. E é exatamente isso que a gente fica plantando, né? Porque todo mundo tem o mesmo...
a mesma perspectiva, né? Que é curar, na verdade não curar, mas trazer uma visão nova para o paciente, né? Porque é a cura do paciente, mas todos os bioalinhadores têm esse intuito, né? Essa vontade de que o paciente saia melhor do que ele entrou. Que ele saia diferente, né? E que seja uma melhora imediata, né? Que ele entre de um jeito e saia sorrindo, né? Saia pedindo um abraço, que a gente tanto fala, né? Olha o que a Antomíria está dizendo aqui. Oi, Antomíria, eu vi você Oi, entrando, Tamíria. boa noite. O bioalinhamento me rendeu os depoimentos mais lindos que já recebi como terapeuta. É isso Olha mesmo. isso, né? Isso é o combustível do nosso dia a É, dia. Para isso você mesmo. querer, é como vocês falam, né? A Dalta e a Dailton falam. O bioalinhamento, quando você bioalinha, você quer bioalinhar mais. Você sai da Isso. sessão melhor do que você entrou. Você não sai cansada. Como algumas vezes você fala, nossa, esse paciente levou a minha energia. Isso não acontece no bioalinhamento. Você tem muita energia, você Na... quer mais. É muito gostoso. E você vê, e no final da É, sessão, satisfação do paciente, aquele abraço, né? sim. É o famoso abraço, né? Nossa, é gostoso demais, né? Que quando o paciente fala assim, Sai. posso te dar um abraço, né? É É, massa. a Aparecida tá falando aqui, saiu dirigindo, né, Cláudio? O Cláudio fez um EPAS Ah, na filha da Aparecida, que bateram no carro dela, bateram né? no carro dela, ela estava com medo de dirigir. Aí eu Olha, fiz um EPASE. Coloquei ela numa Fórmula 1 a 350 por hora. Ela, sa- ela saiu da clínica e foi até em casa, que ela mora na Moca, ah, dirigindo. E no dia seguinte olha, ela foi para Campinas dirigindo. caramba! Então, olha E só, essa, gente. e essa sexta-feira passada eu fiz um bioalinhamento com a mãe dela. E, na verdade, essa história aí foi uma sessão, né, Cláudio? Foi uma Foi sessão. uma sessão. Ela já Ela saiu mandou, da Não, clínica dirigindo. ela já saiu dirigindo. ela mandou a foto pro Cláudio com o carro, ela Mais com... um pouco, ela tirava uma selfie dirigindo, né? Tipo assim, a louca agora, olha aqui eu dirigindo, batendo selfie, né? Aí ela comentando, ó, foi espetacular. Por isso que a gente fala, e eu escrevo isso. EPASE não se explica, se vive, porque é a sua É. história. Ah Lá. lá, ah lá, olha aí, a foto, gente, olha. Fala sério, né? Fala sério, né? O EPASE é a sua história, e você vive. Então, claro que a gente vai explicar, tem a base teórica, tem toda a metodologia para se aplicar o EPASE. Sim, Mas só quem passa por uma sessão de EPASE, de bioelemento, tem propriedade para falar. sabe Olha o ela que é, falando, né? ó, foi espetacular. A E é isso Roseli, o mesmo. EPASE é fantástico. É, o EPAS é louco, né? Hoje eu fiz o EPAS com a paciente. Eu falei para ela o seguinte: fica tranquila que eu vou te ajudar nesse processo. A gente sabe como que vai começar, mas a gente não sabe como que vai terminar. Mas que vai terminar com a solução, vai terminar. Então, olha, a gente só vai ficar sabendo na hora. Mas você vai sair daqui com a sua solução, você vai. E na hora dela sair, ela falou, olha, virar a chave. Eu falei para ela, olha, você virou a chave? Virei. E aí ela falou, olha, eu não imaginava que era isso tudo. Você me deu um chacoalhão, mas Camila, na né? verdade eu me dei um chacoalhão, né? Ah, Ó, a Camila aí, ó. Camila. Aê, Camila. É, Faz a foi transformadora. Camila. Camila, Camila que eu diga, né? foi a modelo do segundo Congresso do Bioalinhamento, EPASE ao vivo e a cores, 300 pessoas de testemunha. Pá, Eu conto a história da Camila nos cursos de EPASE, viu, Camila? E sempre eu ao pergunto, vivo e a cores. quem estava presente no congresso? Então, às vezes, um aluno ou outro estava presente no segundo congresso. E aí tem aquele slide onde a gente mostra quando você conta, né, a resolução aí do teu processo. Então, realmente, foi uma sessão e tanto de EPASE no congresso. E eu espero que, né, que Olha, teremos EPASE e bioalinhamento no congresso. sim, sim. Olha, candidata à faixa preta, Camila, hein?
Olha, aqui tá Camila, mostrando vai que lá. vai cair a nossa conexão, porque está encerrando a nossa live. Faltam 10 segundos. Oh, Eu não sabia que tinha isso no Instagram. Tem tempo. pô, você também não sabia. Olha lá, Bom, um 5 abraço para todos segundos então, e tá né? acabando.